Fala, rapaziada, Pedrão Fute aqui e hoje para o segundo episódio dessa série de expectativas dos principais times do futebol europeu para a Champions League. Hoje, os italianos, exatamente, e para falar comigo, ela que entende demais de futebol italiano, eu sou um fã do trabalho dela, e Giovanna Assis, tudo bem com você? Que prazer te receber aqui no canal. Oi, Pedro. Olá para você que está acompanhando mais um episódio dessa saga falando sobre a Liga dos Campeões. É um prazer estar aqui, uma alegria enorme falar sobre o nosso futebol italiano, que nos últimos anos tem voltado aos holofotes, disputando com mais veemência, digamos assim, a Liga dos Campeões, voltando a aparecer. Então é uma alegria muito grande estar por aqui. Antes da gente começar aqui com as nossas opiniões, expectativas, projeções, já se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho porque a meta ainda é chegar aos 100 mil inscritos neste ano. Todas as redes sociais da Giovanna estão aqui na descrição. Não façam a gentileza e o favor para vocês mesmos de conhecer o trabalho dela e acompanhar tudo por lá, tá? Vamos começar pela Inter de Milão, a atual campeã italiana, que, enfim, acabou caindo, pelo menos na minha opinião, cedo demais na última Champions, perdeu para o Atlético de Madrid, e assim, para mim tinha muito mais potencial. O trabalho do Inzaghi é sensacional e começa no mais alto nível, mais uma vez, né, Giovanna? O que esperar? Traga para nós aí as primeiras impressões do que esperar dessa Inter de Milão na temporada da Champions League. Eu vou começar com uma frase de efeito. Eu digo que vem forte pela briga pelo título, porque é um time muito estrelado, é um time muito consistente, continuou fazendo um trabalho muito bonito desde a última temporada, só passando rapidinho pelo que foi 23-24 para a Internazionale, foi campeã da Série A pela 20ª vez, e isso significa, dentro do futebol italiano, colocar mais uma estrela no seu escudo. Então chegou a sua segunda, e com requintes de crueldade, até porque esse título foi conquistado no Derby della Madonnina, do dia 22 de abril. A Inter, que foi muito consistente na última temporada, como eu já falei, marcou 89 gols, sofreu apenas 22. Foi o melhor ataque da competição. Uma campanha impressionante, foram 29 vitórias, 7 empates e 2 derrotas. O artilheiro da competição foi o Lautaro, tem uma denominação específica dentro da Itália, é o Capocannoniere, dentro do italiano, então quer dizer realmente artilheiro. E a Inter foi campeã com 94 pontos. Então, foi um time, desde o início do campeonato, muito forte. Foram só 2 derrotas. Se a gente para pensar, 2 derrotas em um campeonato tão longo, de pontos corridos, é de se aplaudir. E o trabalho do Simone Inzaghi, ele vem crescendo a cada ano, né? Ele chegou lá na temporada 21-22 e eu digo que foi o salto de qualidade da Inter, né? De lá para cá foi Série A italiana, foi Copa Itália, foi Supercopa da Itália, chegou a uma final de Liga dos Campeões com muita consistência, então eu acredito que é uma equipe que pode ir longe, sonhar com um título de Liga dos Campeões, porque o trabalho que vem sendo feito é muito forte. É muito forte, não é de ontem, não é de hoje, então vem sendo construído e se mantendo, né, com suas estrelas. Exatamente. E assim, só para contextualizar, como você disse, sobre toda a temporada passada, na minha opinião, é um time que se reforçou muito bem, tá? O mercado da Inter foi muito bom, só para trazer as principais contratações, né? O Martinez, goleiro do Genoa, espanhol de 26 anos, vem, claro, para ser um reserva, mas principalmente com a Champions, com tantos jogos, eu tenho reparado, não só no futebol italiano, mas na totalidade dos clubes europeus, essa procura no mercado, não por jogadores que vão chegar e vão ser titulares, mas para buscar essa profundidade de elenco, que é muito importante, considerando tantos jogos na temporada. O Giuseppe Martinez, eu acho que vem nesse sentido. O Zielinski, da Napoli, polonês de 30 anos, um muito bom jogador, um muito bom meio-campista, acho que também pode agregar nesse time, mais um dos que eu não acredito que vai ser titular absoluto, mas mais uma vez trazendo profundidade para o elenco. Essa para mim é uma importantíssima contratação, a do Taremi, atacante do Porto, que já chegou muito bem quando entrou, inclusive deu uma assistência meio sem querer para o Darmian nos últimos jogos. O Taremi eu acho muito importante porque ele tem talvez, ele é mais um camisa 9 do que o Lautaro, mas consegue entregar muita qualidade com a bola no pé também, fazer esse trabalho quando o Lautaro
não estiver disponível, eu acho um muito bom jogador, e considerando que o principal atacante reserva na temporada passada era o Arnautovic, a gente tem um salto aí considerável para o Taremi, né? Que é o iraniano de 31 anos. Além disso, já reiterando o Arnautovic, além dele o Fratesi e o Carlos Augusto só ficaram, né? Estavam por empréstimo, a Inter efetivou esses contratos. E o Tomás Palacios, esse eu confesso que eu não conhecia, descobri estudando para esse vídeo, o argentino de 21 anos, zagueiro, veio daqui, né? Tá mais próximo da gente do que deles, do futebol argentino. Acho que também pode ser uma opção, mas assim, considerando até a prudência do Inzaghi, né? Ele deve ir se acostumando ao time e entrando bem devagar, com muita paciência. Só para terminar o mercado da Inter, algumas saídas que assim eu gostei, e digo que gostei do mercado da Inter porque as saídas não são relevantes, assim, nomes conhecidos, né? O Quadrado, que jogou pouquíssimo na temporada passada, não foi o jogador que se esperava, não teve a importância que se imaginava. O Sanches, esse sim jogou até mais que o Quadrado, mas um jogador mais velho, enfim, foi para a Udinese, retornou à Udinese, né, depois de tantos anos. E o Sensi, que acabou indo para o Monza, mas também um jogador, não coloco na casa dos irrelevantes, falar irrelevantes para essas transferências eu acho muito pesado, mas são jogadores que a saída deles não abaixam o nível da Inter. E uma Inter que começou muito bem essa temporada, né? 24-25. Vendo 2 vitórias contra Lecce e Atalanta. Contra a Atalanta, um verdadeiro amasso, né? 4-0. E um empate contra o Genoa. E aí, só para a gente fechar essa Inter de Milão, Gil, eu queria falar sobre o desempenho desses jogadores, juntando aos que chegaram, mas aos que estão começando a temporada. É uma Inter que também é mais forte, não só por essas contratações que eu acredito que foram muito boas, quero saber a sua opinião, mas aparentemente nesses primeiros jogos a gente percebe que os próprios jogadores do elenco também evoluíram. Se é possível o Barella evoluir, uma evolução do Barella, um Thuram muito mais goleador, até com um pouco mais de sorte, eu diria, um Darmian que continua tendo problemas, eu diria, de finalização, considerando a forma que o Inzaghi usa os seus alas, mas um time que continua muito bem defensivamente, também por conta dos seus alas. Então, assim, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, jogadores muito experientes, que tem muita qualidade com a bola no pé. Um Lautaro que, enfim, tenho as minhas críticas com ele na seleção argentina, mas na Inter de Milão, assim, um atacante sensacional. Então eu queria saber de você também como esse time chega para essa temporada, como ele começou e assim, existe uma evolução já nesses primeiros jogos comparando a temporada passada? Eu achei perfeita a tua colocação sobre as chegadas que são para compor elenco, como você falou, é um calendário que vai ser muito apertado, uma sequência de jogos muito fortes, né? Principalmente com esse novo formato, que dá a possibilidade de termos partidas grandes logo nessa primeira fase da competição. E a Inter soube manter esse plantel estrelado, eu gosto de falar estrelado porque é difícil você apontar uma posição que seja ruim. Você tem um meio com Barella, você tem um Lautaro Martinez, que agora foi também indicado ao prêmio Ballon d'Or. Ele, o Hakan Çalhanoğlu e também o Sommer, que foi indicada ao prêmio de melhor goleiro. Então, tem tudo isso que vai se somando a um trabalho que já vem sendo muito bem feito desde o seu começo. Então, a temporada começa positiva, a Inter ocupa a primeira posição na Série A, tem 2 vitórias e um empate, incluindo aquela goleada que você bem citou sobre a Atalanta. Eu acredito que não vai ter vida fácil nesse novo formato de Champions. Ele permite, de fato, essa competitividade maior, mas não é a Inter, ela foi evoluindo, né? Não é aquela Inter que não passava da fase de grupos, né? Como teve em 18-19, 19-20, 20-21, que ficou na última colocação. Então, o Inzaghi sabe muito bem o que está fazendo, com um elenco que ele já conhece muito bem, trouxe essas peças aí de reposição, né? O Palacios é muito novo, então vai chegar como opção, e eu acredito que o mercado da Itália seja o melhor para ele se desenvolver em termos defensivos, é uma promessa, ainda não estreou, desculpa. O Taremi, inclusive, que era interesse do Milan. Então, assim, eu acredito que possa ser uma temporada muito positiva, vai estar brigando por esse título de Liga dos Campeões,
E é muito legal ver que o time se mantém, né? Passa a temporada, vem temporada, passa a temporada, e o time se mantém nessa qualidade tão grande, e isso passa não só pelas estrelas que possui, mas por um elenco muito entrosado, um trabalho que vem sendo construído aí pelo Inzaghi. É isso. E antes de terminar aqui esse primeiro capítulo sobre a Inter de Milão, dá uma passada sobre esse sorteio da Inter, que eu acho mais difícil do que parece, tá? Você disse aí que acho que chega e que briga para ser campeã, e eu concordo com você. Eu acho que se a gente fosse citar aqui, sei lá, 3, 4 candidatos ao título, eu colocaria Inter de Milão, mas tem um primeiro caminho nessa fase de liga complicado. Em casa pega o Leipzig, o Arsenal, o Estrela Vermelha e o Mônaco. O Leipzig começou a temporada muito bem no futebol alemão, é um time assim que é chato, suportável. O Leipzig assim, passou muito perto de eliminar o campeão da última Champions nas oitavas de final da temporada passada, um Arsenal que dispensa apresentações do Arteta, e Estrela Vermelha e Mônaco acho que pode ser mais tranquilo. E fora de casa enfrenta City, Leverkusen, Young Boys e Sparta Praga. Se for considerar os quatro que pegou do pote 1 e do pote 2, um caminho difícil, mas embaixo eu acho que dá para compensar, né? Você imagina que tem alguma chance da Inter não ficar entre os 8 primeiros nessa fase de liga? Eu acho muito difícil. Na minha opinião, vai ser o italiano com a melhor colocação nessa primeira fase da competição. Vai ter uma reedição de final de Liga dos Campeões, é legal a gente destacar num jogo que foi muito parelho entre as equipes. E tem essa questão, né? Por exemplo, já evitou uma atmosfera super complicada de se jogar, que é a do estádio do Estrela Vermelha. Já vai jogar em casa dentro do San Siro, então tem essa vantagem, né? Eu achei um bom sorteio, não acho que seja o mais difícil, o caminho mais difícil possível, mas vai ter que ter muita atenção, vai ter que manter essa consistência que tem dentro da Série A italiana, dentro dessa Liga dos Campeões, que está totalmente modificada, tudo pode acontecer. Vamos agora para a Juventus, porque a velha senhora está de volta à Champions depois de um ano aí fora, enfim, cumprindo por conta das punições que cumpriu no futebol italiano, e volta muito forte, dessa vez com o Thiago Motta no comando, técnico que fez um trabalho sensacional no Bolonha, assim, um novo diretor de futebol, né, o Cristiano Giuntoli, que fez ótimos trabalhos no Carpi, na Napoli, enfim. A Juventus que retorna, e assim, eu estou muito empolgado e esperançoso com a Juventus, um time que eu particularmente tenho muita simpatia, e assim, é um dos gigantes da Itália, mas também é um dos gigantes no cenário europeu. A Juventus é a maior vice colocada da Champions, a equipe que mais vezes perdeu finais, mas isso mostra também a força da Juventus. E o que esperar dessa nova Juventus? É uma Juventus completamente renovada, não só no comando técnico, mas também nos jogadores. Eu quero muito saber a sua opinião e a sua expectativa, Gil. Olha, eu espero que os torcedores não me xinguem pelo que eu vou falar aqui agora. É uma observação, não é a pura verdade, mas eu acho que esse ano sabático fez muito bem para a Juventus, porque foi muito precisa no mercado de transferências, teve coragem de deixar um jogador que tinha potencial para ser ídolo sair porque não vinha rendendo após uma lesão que foi extremamente séria, que foi o caso do Chiesa, e trouxe um dos melhores técnicos para comandar essa reconstrução da Juventus, né? Falando um pouquinho sobre a temporada anterior, terminou na terceira posição, 71 pontos, venceu a Copa Itália, é a maior campeã, tem 15 títulos, e para 24-25 fez contratações extremamente interessantes. E só trazendo um adendo aqui, questão de números, foi uma informação passada pelo Tutto Mercato, repassada pelo meu colega César Costa da Cautiopédia. A Juventus deixou de ser o italiano que mais gasta com salários, passou de 120 milhões para 106 milhões. Isso já faz uma diferença danada, né? Isso mostra que investiu bem, soube utilizar o dinheiro que tinha e deixou saírem nomes, assim, 16 nomes, que vinham com muitas lesões, que não vinham rendendo o esperado, ruptura de contrato também. Então, teve muito essa questão, essas transferências, esses empréstimos, que dão um alívio, né, para o balanço da Juventus.
Sim, sim, e já partindo desse ponto que você trouxe do mercado de transferências e principalmente com o contexto que você trouxe, eu já vou começar das saídas, que tivemos alguns jogadores assim que, na minha opinião, estavam fazendo hora extra na Juventus. Mosiquim foi para a Fiorentina, o Chiesa, como você disse, para o Liverpool, e assim, o Chiesa literalmente uma decisão do Thiago Motta, né? E daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre ele, um técnico que tem me surpreendido não só na capacidade, mas também na personalidade. Enxergo muito, em alguns momentos, o Guardiola nele, de você não vai servir para mim, então pode procurar um lugar melhor para você, e muito irredutível, né? Além disso, o Barrenechea também foi para o Aston Villa. O Alexandro, que há algum tempo já não era aquele Alexandro da Juventus, né? Saiu, o contrato acabou e não foi renovado, agora aparentemente não, já está fechado com o Flamengo. O Rabiot, esse eu também acho que estava na casa aí dos jogadores que, claro, podem render mais em algum lugar, não é fim de carreira, muito pelo contrário, mas na Juventus acho que o tempo já tinha passado. O Chesney se aposentou e é isso, assim, as principais saídas da Juventus. No que diz respeito a contratações, e você comentou sobre o ótimo mercado da Juventus, quero muito escutar os seus comentários sobre algumas dessas contratações. A Juventus trouxe o Koop Miners, da Atalanta, uma temporada sensacional com a Atalanta, chegou em final de Europa League, o holandês de 26 anos, um meia mais ofensivo, e na primeira partida que ele fez, que foi da terceira rodada, eu já comecei a entender como o Thiago Motta vai usá-lo, né? O Wildes vinha sendo o meio-campista central, o camisa 10, literalmente, além do número da camisa. Com a entrada do Koop Miners, ele já voltou ali para um papel que fazia na temporada passada, mais de lado esquerdo de campo. Acho muito interessante que você consiga, que você tenha tantos jogadores e consigam fazer eles jogar juntos, organizar taticamente, será uma grande vitória da Juventus se conseguir. O Douglas Luiz, que é um brasileiro, vem do Aston Villa, de uma grandíssima temporada com Aston Villa, ainda não se tornou titular, nem sei se vai ser, quero saber o que você pensa sobre isso. O Khéphren Thuram, uma grande contratação, vem do Nice, francês de 23 anos, um ótimo volante, parece que já caiu nas graças do Thiago Motta também. Além disso, o Juan Cabal veio do Hellas Verona, muito bom lateral esquerdo colombiano, jovem, muita qualidade com a bola no pé, muita imposição física. Nico Gonzalez da Fiorentina também dispensa apresentações, vinha fazendo ótimas temporadas no campeonato italiano, jogou muito bem também no seu retorno, eu poderia dizer, à seleção argentina, fez uma Copa América, apesar de reserva, muito boa, o argentino de 26 anos. Além disso, e aí, assim, apesar de serem empréstimos, aí eu já vou dar a minha opinião, antes de passar a bola para você, as duas contratações mais relevantes da Inter, para mim, mais relevantes eu estou exagerando um pouco, eu gosto muito dele. O Francisco Conceição do Porto, ponta direita, e partindo dessa situação que a gente disse de profundidade de elenco, eu acho importantíssima. Quando entrou na Eurocopa, fez uma grande Eurocopa com o Porto, apesar de que o pai dele era o técnico, mas era muito bem utilizado, ponta direita, acho que pode fazer a ponta esquerda também. Muita velocidade, muita intensidade do Francisco Conceição, que vem por empréstimo, né? O ponta de 21 anos. E o Michele de Gregório, que vem do Monza, melhor goleiro da última temporada do Campeonato Italiano, já chega como titular. Acho que o Chesney poderia, se não fosse se aposentar, poderia ficar para ser um goleiro reserva, naquele revezamento que a gente comenta, mas uma grandíssima contratação, o goleiro de 26 anos. E assim, eu já vou jogar a bola para você, perguntando especificamente do Douglas Luiz, e como ele pode encaixar, se ele vai se encaixar nesse time, dadas as preferências, pelo menos nessas primeiras rodadas claras do Thiago Motta, e no geral desse mercado, dessas compras da Juventus para essa temporada, Gil. Vamos lá, parte por parte, né? A Juventus foi muito bem ao mercado. Eu acho que o que penava na temporada anterior, às vezes com lesões, às vezes com jogadores que não rendiam em alguns setores, principalmente massacradas pelo Alegre Ball, digamos assim, dessa temporada já não vai sofrer, porque o Thiago Motta traz uma outra proposta, né? Já vem de um trabalho muito, eu ia dizer um sonho realizado, né, com o Bolonha, que voltou a disputar uma Liga dos Campeões depois de 59 anos,
Mas ele já tá trazendo um pouquinho da cara dele, né? E Koop Miner dispensa apresentações, é um jogador extremamente importante, foi uma das referências da Atalanta por muito tempo. O Nico Gonzalez, que foi para mim um dos grandes nomes também dessa janela de transferências, era um goleador dentro da Fiorentina. Douglas Luiz, mais um brasileiro para a Juventus, né? É tão legal ver brasileiros chegando ao futebol italiano, né? Já tem um entrosamento ali com o Danilo. Não sei se chega para ser titular, mas eu acho que ele vai agregar muito com um estilo próprio, enfim, as próprias características dele a esse time. Outra transferência que a gente pode comentar também, que também foi por empréstimo, foi o Kalulu. Ele que era jogador do Milan, chega como uma opção muito versátil e eu acho que ele vai se dar muito bem com o Thiago Motta por conta disso, né? Por conta dessa versatilidade que ele apresenta. Pode jogar como zagueiro, pode jogar como lateral. Então, eu gostei muito dessa renovação do time da Juventus, né? E sempre é importante a gente destacar 16 nomes que, como você muito bem falou, estavam fazendo hora extra na Juventus, deixaram o clube, né? Comentar um pouquinho sobre a situação do Chiesa, né? Ele teve uma lesão muito grave, rompeu os ligamentos cruzados do joelho, então foram 9 meses parado, e também essa recorrência, né, de problemas no joelho que com uma lesão desse tamanho nenhum jogador consegue ser novamente tudo que ele era no prime, digamos assim. Então a Juventus teve essa coragem, um jogador extremamente importante antes dessa lesão e que agora partiu para outro mercado, partiu para outro campeonato. E assim, muitas expectativas positivas. Quando a gente vê essa quantidade de nomes dentro de transferências, e transferências tão boas, né? Todos eles muito bons, eu acho que vão agregar muito nessa temporada para a Juve. E trazendo um pouco de desempenho, né? A Juventus que teve 2 vitórias, um empate contra a Roma em 0-0 na última rodada do Campeonato Italiano. E assim, dentro do que eu consegui entender do Thiago Motta, agora com o time em campo, eu consigo compreender um pouco mais a saída do Chiesa, na utilização dos pontas com muito mais entrega física. Não que o Chiesa fizesse isso no seu prime, mas eu acho que depois da lesão ele perdeu um pouco dessa velocidade, dessa mobilidade. Nessas 3 primeiras rodadas, depois, claro, da lesão do EA, principalmente, usando o Cambiasso pelo lado direito, do lado esquerdo o jovem de uma pronúncia dificílima, o Mbangula, que é da base da Juve, enfim, jogadores de muita velocidade no ataque, mas que também fazem uma recomposição defensiva muito forte. A Juventus, assim, é quase intransponível, né? A gente está falando aí de um time que ainda não sofreu gols. 3-0, 3-0 e um empate sem gols contra a Roma. Eu consigo entender, eu quero ver como ele vai utilizar principalmente o Nico Gonzalez, se vai ser um reserva mesmo, porque assim, pode não entregar fisicamente o que os meninos entregam, mas tem muita qualidade com a bola no pé. E a gente está falando de uma equipe que, além das ótimas contratações, já tinha peças muito importantes, né? O Vlahovic, assim, eu acho que é um atacante muito subestimado, além de força, além de ter todos os trejeitos e os cacuetes de um camisa 9. É um jogador que também tem muita velocidade, se entrega assim ao máximo nas partidas, apesar de ser sérvio. Parece ter incorporado o espírito de um centroavante italiano como poucos. Além disso, também acho que entra na situação do Douglas Luiz, o Locatelli, que para mim é um exímio volante. O Thiago Motta aparentemente tem ele como principal, e assim, quem vai jogar ao lado do Locatelli, por enquanto tem sido o Khéphren Thuram, mas também foi o Fagioli na última rodada contra a Roma, que também é um muito bom volante. Sobre o Douglas Luiz, rapidamente, eu acho que a posição dele só não existe nessa equipe do Thiago Motta. Só não existe mesmo. Um time que joga com 2 volantes mais defensivos e ele estaria no meio ali, né? Entre o camisa 10 e os 2 volantes. Por enquanto essa posição não existe. Vamos ver o que vai ser. E mais 2 comentários bem pontuais sobre o Wildes, que assim, nessas primeiras rodadas já teve uma evolução tremenda em comparação à última rodada. O turco, que assumiu a camisa 10 da Juventus, e o Bremer, como você disse, dos brasileiros, um zagueiro espetacular que só melhora com a camisa da Juventus. Assim, tenho muitos questionamentos do porquê que ele não estava nessa convocação. Foi para a Copa América como suplente, porque outros zagueiros se machucou e agora nem foi chamado. Sim, o Dorival ou o Scout não está assistindo o futebol italiano, né? Acho que é bem isso.
trazendo um pouco aqui dos adversários, Gil, a Juventus tem um caminho mais fácil, será? Acho que pelo menos nos adversários que poderiam ser mais fortes, ele pega um caminho mais fácil. Dentro de casa, Manchester City, Benfica, PSV e Stuttgart. O City não tem muito o que fazer, né? Que bom que é em casa. Que bom que é em casa. Mas Benfica, Stuttgart e PSV são caminhos mais fáceis, principalmente por jogar na Itália. Fora de casa, enfrenta Leipzig, Clube Brugge, o Lille e o Aston Villa. Leipzig, como a gente sabe, muito chato, principalmente na Alemanha, mas além disso, o Clube Brugge e Lille se classificou nos playoffs, acho que é um caminho mais fácil. E o Aston Villa é o grande bicho-papão do pote 4, acho que vai dar trabalho para todo mundo. Quero saber um pouco dos comentários seus em relação ao caminho da Juventus nessa fase de liga, mas também já aproveita e traz aí a sua opinião, o seu palpite de onde a velha senhora pode chegar nessa Champions. Olha, eu acho que foi o italiano com um caminho mais tranquilo, dentro do possível, né? A gente já falou sobre essas novidades da Champions, né? Que não vai ter vida fácil para ninguém. Mas pegar o Manchester City dentro de seus domínios já faz bastante a diferença. Eu acho que a Juventus, assim, a competição pela parte de cima vai ser muito acirrada, né? Teremos Real Madrid, Liverpool, o próprio Manchester City. Então, assim, tem muita gente com muita qualidade para chegar ali no topo dessa fase de Liga da Champions. No entanto, eu acho que a Juventus pode pegar uma nona colocação, uma oitava colocação, até se conseguir extrair tudo que se espera, né? Levando em conta Thiago Motta, levando em conta um elenco que é bem amplo, levando em conta as suas estrelas que já começaram muito bem a temporada, né? Você citou o Vlahovic, o sérvio de poucos gols. Eu sempre gosto dessa frase, né? Ele já tem 2 gols em 3 partidas até aqui, é um dos pilares ofensivos da Juventus desde que chegou lá em 2021. Então, expectativas muito positivas para esse ano também. E o Yildiz, né, o turco, que vai dar ainda mais o que falar. Foi ele que chamou a atenção de Massimiliano Allegri. É um jogador que já foi até comparado com o Del Piero, né? Então tem todas essas questões, né? Surgiu lá pelo Sub-19 da Juventus, também jogou no time B. Então, são jogadores de muita qualidade que acho que podem fazer diferença num caminho que já é mais tranquilo. Mas levando em consideração toda a competição que vai ter até lá, né, todos os outras equipes que estão participando dessa fase, eu não tenho certeza se termina entre os 8 primeiros, mas pode terminar muito perto disso. Vamos agora para o Milan. É isso, né? O Milan que, assim, um problemão Milan, né? Eu confesso que das equipes italianas é a que eu admiro, que acompanho há mais tempo. Foi, assim, a minha introdução no futebol europeu lá atrás. O meu maior ídolo, o Kaká, fez história no Milan. E, assim, é de uma tristeza gigante a bagunça que é e, assim, como as escolhas são tão... É difícil falar que todas as escolhas são erradas, mas a diferença de uma escolha do Milan até ela se tornar errada só tem o tempo no meio, porque realmente impressionante. Esse Milan, que até aqui 2 empates e 1 derrota, ainda não venceu no campeonato italiano. Nesses 2 empates saiu atrás do placar, teve que buscar. E assim, um novo treinador, o Paulo Fonseca, que veio do Lille, um trabalho até ok, mas assim, já chegou causando uma confusão, brigando com as principais peças do elenco, que, assim, principalmente no que diz respeito ao Hernandes, eu até concordo em alguns pontos, assistindo os jogos. Mas você tem que ter o tato, né? Tem que ter o tato para chegar no elenco e, enfim, a gente sabe do temperamento também dos técnicos portugueses no geral. Esse Milan é só problema, Gil? Existe uma esperança no fim do túnel, assim? Hora da gente pegar um cafezinho, porque essa vai demorar. Eu peguei uma frase para a gente definir esse começo do Milan, e eu digo que deslizes podem custar a temporada inteira. Começando um pouquinho questão histórica, né? Milan terminou a Série A da temporada passada na segunda colocação, 19 pontos a menos que a Inter de Milão.
Teve um começo muito promissor no último ano, mas o fato é que parece que a teimosia do Pioli se instaurou dentro da instituição como um todo, né? Ele foi decisivo, né? Claro, a gente não pode tirar os méritos de um trabalho que foi bem feito durante muito tempo, mas viveu muitos baixos apesar dos altos, né? Confirmou uma pedra no sapato, que era a Inter de Milão. Ele se tornou o primeiro técnico a perder 5 derbys de La Madonnina seguidos. Em 23 e 24, o Milan trouxe jogadores que foram fundamentais dentro desse esquema, seja o Reinders, que é um dos meus jogadores favoritos hoje, o Loftus-Cheek, que chegou praticamente sem expectativas e se mostrou um grande jogador, o Okafor, o Chukwueze, o Pulisic, tinha perdido já o Tonali, que era a grande referência do meio, o Brahim Dias, que voltou para o Real Madrid, Ibrahimovic se aposentou, então assim, muita coisa acontecendo em uma temporada só para o Milan. Já tinha caído num grupo extremamente difícil da Liga dos Campeões, com o PSG, o Borussia e o Newcastle. Era o grupo da morte, digamos assim, ainda conseguiu ficar com a terceira posição. Foi jogar a Liga Europa, caiu nas quartas, justamente contra a Roma. Eu não vou chamar de vexame, mas foi um placar, assim, que demonstrou toda a qualidade da Roma e a pouca qualidade do Milan ali na competição, né? Escancarou diversos problemas defensivos, né? Tivemos jogadores que especificamente a torcida pega mais no pé, porque se esperava mais. Um exemplo deles é o Calabria, o lateral direito. Então, assim, ter começado essa temporada mal não estava entre os sonhos do milanista, né? Inclusive, na última temporada, a Curva Sul, que é a torcida organizada do Milan, ficou de fora de algumas partidas ali no final, porque não concordava com o que a diretoria estava fazendo, né? Nessa temporada voltou para apoiar e tudo mais, só que a mudança, cadê? Fez uma boa temporada ali jogando o torneio nos Estados Unidos, né? Teve todo o carinho do povo estadunidense, que gosta muito do futebol italiano, a colônia italiana por lá é muito forte, né? Os imigrantes e tudo mais. Mas eu não gostei das contratações. Achei que foi um mercado ruim. Trouxe Emerson Royal, que tinha até uma música no Tottenham, que, enfim, os torcedores fizeram para definir toda a qualidade do jogador. Trouxe alguns nomes positivos que eu gostei, o Fofana, também o Pavlovic, que se revelou um grande defensor, né? Tem salvado o Milan na hora H em diversos momentos. Trouxe o Morata, que assim, tem minhas ressalvas quanto a ele, mas é um bom jogador. E assim, começou muito mal. Como você falou, uma derrota, 2 empates, jogando muito mal. E a questão ali que você citou muito bem, né, da briga do Fonseca com o Theo Hernandes e o Rafa Leão, é muito complicado você já ter um começo de temporada assim, brigando com as principais peças do seu elenco, né? Eles ficaram de fora ali da conversa na parada técnica, né? Isso já correu muito pela mídia italiana, né? No primeiro momento que saiu, que aconteceu, a imprensa italiana já estava falando sobre. E é triste, né? Porque se a gente pensar tudo que foi feito por Rafael Leão e Theo Hernandes até aqui, claro, Rafael Leão muito criticado muitas vezes, né, por tudo que ele pode render pro Milan, é criticado porque sabe-se que ele pode fazer muito mais. Então, foi um começo de temporada decepcionante, não faz jus à pré-temporada, eu acho que não foi um termômetro suficiente, mesmo fazendo bons jogos por lá, e vive difícil, tá? É difícil, parece muito com a situação do Marco Giampaolo, que chegou em 2019 no Milan, fez péssimos jogos, né? Se esperava muito mais dele, e é triste ver o que está acontecendo. A gente sabe que o Milan não tem dinheiro sobrando e assim, tudo bem, eu entendo perfeitamente, mas é que as contratações realmente elas não fazem sentido, meio que tecnicamente falando. Traz o Morata, que assim, eu tenho as minhas críticas ao Morata, mas por onde passou foi fez gols, assim, e é algo que o Milan precisa. Então até aí tudo bem, né? Você tem o Okafor ali, vai poder revezar. E por que trazer o Tammy Abraham de emprestado da Roma? Assim, sabe, é umas coisas que pra mim simplesmente não fazem sentido. Você já tem um Morata, você já tem um Okafor, e aí você imagina uma linha de pensamento, né? Se eu tenho o Okafor, eu tenho o Morata como possível substituto aqui, buscando mais presença diária, um jogador que possa jogar de costas, ok. Aí o Abraham, assim, aí você tem 3 atacantes completamente diferentes em característica, e assim, aí você vai ter 3 times para também alterar a forma como essa equipe vai chegar ao ataque.
acho muito complicado. Também concordo, uma baita contratação o Pavlovic, assim, uma descoberta, ok, baita trabalho de scout, lá no Salzburg, já chegou marcando gol, se mostrou, porque assim, o Thiago também não dava, né? Assim, terminou mal, começou pior ainda, completamente uma boa contratação. O Emerson, eu vou me manter no silêncio, assim, porque parecia uma contratação ruim e ele, com todo respeito ao Emerson, tá? Inclusive revelado na equipe que eu torço, que é o Atlético Mineiro, mas não dá, né? Só não dá. Em relação às saídas do Milan, assim, nada de muito especial, né? O Salemakers, que já estava emprestado, só não voltou, agora foi para Roma. O Kalulu, como você bem disse, foi para a Juventus, enfim. O Giroud já estava claro também que não ia permanecer e tudo certo. O Krunic foi para o Fenerbahçe. E, para mim, a maior perca, e mais uma vez, aí eu consigo entender até por uma questão financeira, é que o De Ketelaere não tenha voltado, assim, que o Milan não tenha comprado essa briga de trazer de volta o De Ketelaere. Eu entendo que realmente tinha vontade do jogador nesse meio, ele queria permanecer também na Atalanta, fez uma temporada sensacional, mas assim, podia ter apertado um pouquinho, porque a qualidade que tem o De Ketelaere, e era uma volta, né? Era um retorno, não uma contratação, era um retorno. Eu acho que poderia ser muito importante para o Milan. Antes de falar de desempenho, eu acho que é assim, chover no molhado, né? Dessa tempestade que é o Milan, porque joga muito mal mesmo. E dentro do De Ketelaere, só para não perder a linha de raciocínio, quem joga como camisa 10 no Milan hoje é o Pulisic. Assim, quando o Paulo Fonseca não inventa de colocar o Loftus-Cheek como esse jogador mais avançado no meio, que ele não é esse jogador, o camisa 10 é o Pulisic. Com todo carinho ao Pulisic também. Acho um jogador que para compor elenco, para fazer parte, muito bom, muito bom. Mas o Milan não pode ter como seu principal armador o Pulisic. E dentro dessas lideranças do elenco, tá. E no centroavante, aí tem o Jovic. Porque, assim, pelo amor de Deus, eu fico realmente indignado. Chukwueze, como você bem disse, um muito bom ponto, acho que pode trazer. O Rafael Leão, assim, vamos ver que hora que ele vai sair do 7,5, né? Porque, assim, um jogador que tem um potencial absurdo e às vezes só parece que está com sono, né? Que não dormiu muito bem de um dia para o outro. Muito, 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 muito curioso o Rafael Leão. Em questão a confrontos, Gil, eu acho que foi até bom, tá? Assim, poderia ser bem pior, bem pior. Em casa, Liverpool, Clube Brugge, Estrela Vermelha e Girona. Sim, apesar do desempenho, eu acho que dá para pontuar legal aí, tirando o Liverpool. É, mas vai ter todo aquele clima no San Siro, enfim, eu acho que pode trazer uma dificuldade para esse Liverpool. Quem sabe um empate dentro de casa. E fora, talvez uma dificuldade maior, né? Vai enfrentar o Real Madrid no Santiago Bernabéu, sim, muito difícil. Leverkusen na Alemanha, também muito complicado. E aí o Dinamo Zagreb e o Slovan Bratislava, que apesar de tudo tem elencos mais frágeis, desenvolvem um outro nível de enfrentamento nas suas ligas locais, mas é fora de casa, né? Isso pode trazer uma dificuldade. Você acha que esse Milan pode chegar aonde nessa Champions? Pode chegar a algum lugar? Vamos lá. Falando ali um pouquinho sobre os adversários, mais um italiano que deu sorte, não vai jogar no Belgrado, porque realmente o Maracanã tem uma atmosfera tão complicada, a festa que os torcedores do Estrela Vermelha fazem é de fato muito bonita, é muito difícil jogar lá, então foi um ponto de sorte. Eu acho que esse sorteio poderia ter sido bem pior, mas precisa de uma mudança de atitude muito rápida e muito efetiva se quiser ir minimamente bem nessa Champions. 8 classificados direto, 16 disputam um playoff antes disso. Teria que dar tudo extremamente errado para o Milan, pelo menos não ficar entre esses 16. Eu acho que o susto maior já foi. A questão ali de início de temporada, né? Jogos muito abaixo. Um ponto que eu queria citar é que o Fonseca muda muito a escalação entre um jogo e outro. Não teve nenhuma igual nesses 3 primeiros jogos.
E ele ainda deixou o Theo Hernandes e o Rafael Leão no banco contra a Lazio. Inclusive, Rafael Leão entrou e fez um gol que igualou o placar, um golaço. Então, assim, o CEO do Milan, o Forlani, ele disse que não há pânico, que não tem motivo para isso, e eu também acho que não é para se desesperar tanto, tem que ficar atento. Desespero, início de temporada, não acho que seja prudente, né? Mas precisa mostrar que pode se recuperar e dar uma volta por cima. Precisa ser logo a Champions. Tá batendo na porta, já é um confronto muito difícil contra o Liverpool, e antes disso também tem o Venezia pela Série A em casa. Então, assim, precisa ficar de olho. E vai precisar contar com o Rafael Leão entrando, fazendo essa diferença que ele faz, não entrando, desculpa, sendo titular. Não existe um mundo em que o Rafael Leão não é titular no Milan. Não existe. Fazer diferente disso é inventar moda. E eu acho que o Fonseca não está em condições de inventar nesse exato momento. Precisa fazer o básico que funciona. Manter Rafael Leão no time, né? Ele que é um jogador que, mesmo numa boa temporada, uma temporada que não é boa, ele consegue ser relevante, né? Na temporada passada, 15 gols marcados, 3 assistências, ele teve uma lesão em novembro, ficou de fora por um mês, mas tem ótimas estatísticas, né? Outro jogador que às vezes passa despercebido é o Reinders, é um atleta que jogou a carreira praticamente inteira na Holanda, faz um papel crucial no meio de campo, muito preciso nos passes, na distribuição de jogadas, é extremamente consistente. Difícil ver ele fazendo uma partida ruim, só se tá tudo dando errado no dia pro Milan. Mas vai precisar mudar. Vai precisar mudar a mentalidade, vai precisar mudar como se coloca em campo para poder ir bem na Champions. Eu acho que você foi muito precisa em não existir um Rafael Leão, um Milan sem Rafael Leão como titular. E eu também levo isso pro Hernandes, porque assim, o Theo, ele é um muito bom lateral esquerdo. E eu acho que parte aí de um entendimento. O Pioli fazia uma organização em que o Theo ele tinha muita liberdade ofensiva, muita liberdade ofensiva. E a gente sabe que os treinadores portugueses, eles partem de um entendimento de futebol onde todo mundo tem que se dedicar muito fisicamente, uma entrega muito grande no conceito tático. E eu acho que talvez essa apresentação de esquema para o Theo e para o Rafael Leão, que são jogadores muito fracos defensivamente, assim, tem muitas deficiências, até uma certa preguiça, eu diria, mas eu acho que esse entendimento e que assim, vai ter que correr na mesma quantidade para trás, eu acho muito difícil. Apesar do Paulo Fonseca já ter treinado a Roma, enfim, o próprio Porto, eu acho que talvez ele esteja tendo o primeiro contato, assim, com grandes estrelas em um elenco, né? E que, assim, você tem que mediar aquilo ali, porque a mesma entrega que você precisa do jogador, você precisa da qualidade técnica dele. E vamos agora para a Atalanta, atual campeã da Europa League, o primeiro título, se eu não me engano, desde a década de 70, foi quando ela conquistou aquela Copa Itália, se eu não estou enganado, né? Um trabalho excepcional do Gasperini, que assim, começou um pouco. Eu não consigo falar que começou abaixo, porque o estilo do jogo do Gasperini necessita de um tempo de entendimento. E eu não acho que esteja nem nos planos dele, nem da própria Atalanta, ser campeã italiana. Então, é uma equipe que está sempre brigando ali para se classificar para as competições europeias, mas até por profundidade de elenco e, mais uma vez, pela dificuldade de entendimento desse estilo de jogo do Gasperini, é uma equipe que se dá muito bem, tem muito mais chances em Copas do que em campeonatos de pontos corridos. E eu acho que pela quantidade de jogadores que perdeu e pela qualidade desses jogadores que perdeu, até entender, até que esses caras que tenham chegado entendam e compreendam, estejam completamente aderidos ao estilo de jogar dessa Atalanta do Gasperini, necessita um tempo. Perdeu a Supercopa da UEFA para o Real Madrid e assim, estranho seria se tivesse vencido, mas fez um primeiro tempo espetacular, espetacular contra o Real Madrid. No segundo tempo realmente, talvez, e aí também tem muita culpa do Real Madrid, né? O Real Madrid, o segundo tempo contra a Atalanta na final da Supercopa da UEFA foi o melhor Real Madrid até aqui na temporada. Então também eu acho que não é só demérito da Atalanta, mas tem muito mérito do Real. Começa a temporada assim,
Nem agora me perdi aqui nas minhas anotações. Ah, sim, agora achei. Com uma vitória e duas derrotas, acaba perdendo para a Inter por 4-0. É um jogo que, assim, eu acho que também tem um pouco disso, sabe? Desse entendimento. E a Atalanta, o jogo, a Inter poderia ter feito mais gols? Poderia. Mas eu não vi na Atalanta um time que merecia perder por tanto. O Thuram também teve muita sorte assim nos seus gols. Eu acho que foi uma casualidade perder de 4-0, que essa derrota tenha se transformado em uma goleada. Mas assim, dá para esperar. Agora não tem mais aquela classificação para a Europa League, né? Então a Atalanta vai ter a Champions para disputar mesmo. É possível sonhar com uma classificação para as oitavas? Eu gostaria. Eu gosto muito da Atalanta, do Gasperini, um trabalho que vem sendo feito desde 2016. Foi coroado com o título merecidíssimo da Liga Europa, né? Um trabalho muito bem feito, vai jogar essa Champions, terminou a Série A com 69 pontos na quarta colocação e investiu legal nessa temporada, tá? Adquiriu em definitivo o De Ketelaere, trouxe Reteg, trouxe Belanova, trouxe o Zaniolo, o Brescianini, que é um bom nome também. O Juan Quadrado chega também, assim, já tá mais velho, já tá com uma certa idade, então chega um momento que não consegue jogar o seu melhor, né? A gente sabe da qualidade do Quadrado, mas nas últimas temporadas não conseguimos vê-la, né? Em compensação, perdeu uma super referência, né? Que era o Koop Meiners, meio campista, fez 3 temporadas de muito sucesso com a Dea, e eu gosto que dentro do campeonato italiano a gente sempre tem essas surpresas em cada temporada, né? Acho que no ano passado podemos colocar tanto o Bolonha, que daqui a pouco a gente vai falar, quanto a Atalanta nesse sexto, porque conquistar a Liga Europa foi muito especial. Foi muito legal. Da forma que foi, né, com todo o destaque do Lookman, grande jogador, que estava nesse impasse, vou, não vou, fico na DEA, não fico na DEA, estava com proposta, se não me engano, até do PSG, de milhões, então, enfim, foi exatamente. E o primeiro jogador na história da Atalanta a chegar nesse feito, né, de ser indicado ao Ballon d'Or. Então, é muito especial. Você falou sobre a goleada da Inter, e eu acho que foi muito mais mérito da Inter do que demérito da Atalanta. É muito difícil jogar contra o time do Inzaghi. É muito bem colocado, encaixado nos mínimos detalhes, tudo costuradinho para funcionar extremamente bem no coletivo. Então, assim, claro, é triste porque foi uma goleada e tudo mais, tem essa questão, mas foi muito mais mérito da Inter do que demérito da Atalanta, na minha opinião, né? Você falou uma vitória, 2 derrotas até aqui, não é para se desesperar também, a gente pensa, cadê aquela Atalanta ofensiva do Gasperini, que, sabe, surpreende seus adversários na última hora, mas ainda tem tempo para consertar isso, né? É um trabalho que vai levando tempo, como você mesmo falou, até engrenar, até os jogadores entenderem o que precisa ser feito, vai levar um tempinho, mas que seja logo porque a Champions está batendo na porta. Exatamente. Dentro do que você falou da Inter, e eu concordo plenamente, eu acho é como se a Inter de Milão do Inzaghi fosse o veneno da Atalanta, porque na ideologia do Gasperini, daquela marcação de perseguição mesmo, individual, e você enfrenta uma equipe que, na maioria das vezes, no meio campo acaba com 5 jogadores, além dos 3, né, a subida dos alas, então assim, e aí tem 2 atacantes de muita qualidade atrás da primeira linha de marcação da Atalanta, eu acho que, assim, o Gasperini precisaria mudar completamente seu estilo de jogo para bater de frente com a Inter. Perfeito. Sobre as contratações, além das que você bem disse, a chegada do Reteg, que eu acho que é um jogador muito, muito, muito promissor, do Bela Nova também, que fez uma ótima temporada com o Torino na temporada passada, jovem, 24 anos, acho que pode fazer esse papel com muita qualidade. Eu achei muito interessante também dois empréstimos, dois não, 3 empréstimos. Você já falou do Brescianini, que começou muito bem, estava no Frosinone, achei uma ótima contratação, até em questão de entrega física mesmo. Mas eu queria citar aqui 2 empréstimos que eu achei muito pontuais e interessantes. Primeiro do Zaniolo, que assim, já tem uma história no campeonato italiano, né? A passagem dele pelo Galatasaray é muito estranha, né? Fica lá meia temporada e depois vai para Aston Villa. Eu acho que foi até bem no Aston Villa, tá? Ele não é... O Zaniolo, acho que até pelo que fez na Roma, né? Eu acho que ele
se vendeu em alguns momentos como um meia muito mais ofensivo, só que ele é muito mais um meia central de transição, de passagem de bola do que de finalização de jogadas. Eu gostei muito dele no Aston Villa nas mãos do Unai Emery e eu acho que pode agregar demais nesse time, não fazendo o que o Koop Meiners fazia, mas trazendo essa cadência, essa qualidade, além de toda a entrega física que a Atalanta necessita. E é jovem ainda, 25 anos. E o Odilon Kossonu, que tem um nome dificílimo, é verdade, mas que fez uma muito boa temporada pelo Leverkusen. Eu acho que pode ajudar demais nessa zaga, um zagueiro jovem. Assim, ele não era um titular absoluto no Leverkusen, mas assim, fez 34 jogos na última temporada. Então, estava muito dentro daquele contexto, um contexto vencedor. E eu acho que pode agregar demais nesse time. Além da saída do Koop Meiners, que é a principal, né? A gente também teve aí o Okoli, que assim, saiu, zagueiro jovem, acho que não vai fazer muita diferença assim na equipe da Atalanta. O Miranchuk, esse sim, eu acho que é uma perda. Eu acho que teve, assim, a Atalanta se mostrou determinada a repor. Mas não deixa de ser uma perda, né? Esses jogadores que chegaram ainda precisam se provar. O Miranchuk eu acho que estava muito acostumado a esse elenco, a esse estilo de jogo. Foi para o futebol estadunidense, não entendi muito também, mas ok, né? Cada um faz o que quer. Aí Cambiaghi, o Duvan Zapata também já estava emprestado ao Torino, só continuou por lá. Mesma coisa para o Orteia, e aí vem um ponto que eu acho que pode passar batido, mas eu acho que o Ateboer era um muito bom jogador para compor elenco. E eu não teria deixado sair, tá? Assim, não teria deixado mesmo. Mesmo do meio da temporada para frente, quando acabou se tornando um reserva, mas ainda assim entrava em quase todos os jogos, tinha um entendimento daquele estilo muito importante. Esse eu considero uma perda, apesar de ter saído assim, ser muito holofote. Dentro dessa equipe, a gente precisa citar o senhor Ederson, né? E mais uma vez falando de brasileiros, que jogador tem se tornado, que a Atalanta tenha conseguido manter o Ederson. Eu realmente não vi muitas especulações sobre a saída dele, mas isso também é um mérito da Atalanta, né? Assim, se teve alguma especulação, eu não acompanhei, você pode trazer essa informação. Mas que ele tenha ficado na Atalanta uma grande vitória da própria equipe, porque assim, é um jogador que vem de temporada espetacular. E aí falando sobre o sorteio da Atalanta, Gil, aí já é mais complicado. Aí já é mais complicado, né? Assim, Real Madrid reencontra o Real Madrid dentro de casa, e aí eu acho que pode assim brigar por um empate dentro de casa, talvez, porque mostrou que pode incomodar esse Real Madrid. O Real Madrid vai estar mais preparado quando chegar, mas a Atalanta também. Então, eu acho que é completamente possível. Barcelona fora de casa, Arsenal em casa. O Shakhtar fora, e aí eu acho, claro, Real Madrid, Barcelona e Arsenal chamam muita atenção e trazem uma dificuldade muito grande. Mas, sinceramente, considerando o que essa Atalanta vem fazendo, o resto dá para se classificar com alguma tranquilidade. Um Shakhtar fraquíssimo que ainda não joga dentro de casa por conta de toda a situação da Ucrânia, continua não jogando no seu próprio estádio. Um Celtic que, ok, o Celtic sempre pode incomodar de alguma forma, mas não a Atalanta. Young Boys estão graves e o Stuttgart que assim foi desfacelado depois da última temporada, apesar de ter sido vice-campeão da Alemanha. Talvez um caminho bem mais, assim, um caminho, não só um caminho, mas expectativas bem mais altas da Atalanta em comparação com o Milan, como a gente estava fazendo, né? Citando essas principais equipes, né, Real Madrid, Arsenal, Barcelona, são times extremamente fortes, extremamente consistentes, né, que estão sempre nesse topo, disputando a Liga dos Campeões, disputando as competições europeias. Mas, se o Gasperini, até o início dessa Champions, conseguir colocar a sua equipe para jogar o que ela já sabe, dá para passar com uma folga. Não é o grupo mais difícil, né? A gente já falou sobre o caminho difícil do Milan, que vai ser realmente bem complexo, mas dá para passar ali. Eu acredito que fique entre os 16 colocados que vão disputar aqueles playoffs ali antes das oitavas de final.
Precisa melhorar, a expectativa é essa mesmo, que esse cenário melhore para a Atalanta. É questão de encaixar, né? Tem o Lukman que tinha um futuro indefinido, mas é o grande destaque dessa Atalanta, foi, como a gente já falou, indicado ao Ballon d'Or, é um jogador que pode mexer a partida e resolvê-la, como provou na Liga Europa. Então, assim, tem time para isso. O Reteg também foi uma ótima transferência, quando a gente estava comentando sobre as novas, né, aquisições da Atalanta. Ele anotou 7 gols pelo Genoa na temporada passada, foi convocado pelo Luciano Spalletti para compor a seleção da Itália, já deixou 2 gols nessa temporada também. Então, assim, é questão de tempo para a equipe se encaixar, para chegar ao potencial que é esperado. Eu não tenho grandes preocupações com a Atalanta, eu acho que é muito possível se classificar assim. E eu acho, assim, eu sou um grande fã de trabalhos autorais. Que você não se curve ao padrão estabelecido. Tem muito de personalidade e até de uma cultura italiana nisso também, né, do Gasperini. Essa autoralidade dele. E agora vamos para, terminando aqui essa análise com o Bolonha, que fez uma temporada sensacional nas mãos do Thiago Motta na última temporada, retorna, como você disse, a Champions, e assim, foi destruída, né? Completamente, assim, esfacelada a Atalanta. Eu enxergo bons pontos, eu acho que a diretoria fez o que dava para fazer, né? Porque é completamente normal, até em questões financeiras, e que uma equipe emergente faça uma grande temporada e seja tomada pelas maiores também é algo normal no futebol, principalmente nesse futebol atual. Mas eu acho que fez o que dava para fazer. Ter trazido o Vincenzo italiano foi uma ótima contratação, na minha opinião, principalmente depois do trabalho dele na Fiorentina, 2 finais de Conference League, não venceu por muito pouco, né? Assim, um completo inimigo das finais, mas um muito bom treinador. E aí vem, eu já vou começar falando das percas do Bolonha, e você traz sua perspectiva sobre isso também. Porque, cara, assim, se você for pegar de importância mesmo, da espinha dorsal, você perde seu melhor defensor e seu melhor atacante. No caso, o Calafiori, que assim, talvez seja o único ponto positivo da Eurocopa da Itália, um defensor sensacional, uma ótima contratação do Arsenal a preço de banana, considerando o potencial que eu acho que o Calafiori pode atingir, 60 milhões de euros, um zagueiro sensacional, que pode fazer também um papel ali de lateral, tem uma muito boa saída de bola. Sou muito fã do Calafiori, e também acaba perdendo o Zirkzee, né? Zirkzee vai para o Manchester United, e assim, considerando o Manchester United, acho que era melhor ele ter ficado mesmo. Mas 23 anos, um ótimo atacante. Acabou não retornando, né? Eu acho que talvez poderia ajudar, mas o Arnautovic ficou por lá pela Inter de Milão mesmo, efetivando seu empréstimo. E o Saelemaekers, que tinha feito uma muito boa temporada, o Milan preferiu reemprestá-lo, dessa vez para Roma. E assim, queria que você trouxesse aí essas contratações do Bolonha, que eu vejo um potencial, mas é mais ou menos o que os times emergentes fazem, né? Deram a sorte e o mérito de achar ótimos jovens, e agora saem em busca de outros jovens para ver se conseguem repetir essa efetividade, né? Vamos lá. 2023-2024 foi extremamente mágico, né, para a equipe do Bolonha. Conseguiu essa classificação para jogar Champions depois de 59 anos, com muito mérito, com as ideias, a consistência do Thiago Motta. Ele conseguiu colocar muito bem a identidade dele na equipe nesses 2 anos que passou por lá. Lembrando que, por conta do ranking da UEFA, a Itália ganhou mais uma vaga na Champions League, então tivemos 5 italianos nessa próxima temporada. E o Thiago Motta, ele trouxe uma identidade muito especial para uma equipe que geralmente terminava a competição no meio da tabela, né? Não tinha grandes pretensões. Revelou nomes importantes, destacou jogadores, destacou o próprio nome e naturalmente chamou a atenção do mercado de transferências, né? Ele chegou a ficar 10 jogos sem perder no italiano, tá? O Thiago Motta escolheu então a Juventus
como seu novo destino, ele não renovou o contrato com o Bolonha. E como você bem falou, o elenco foi se desfazendo, né? Não tinha muito o que fazer, não tinha como segurar jogadores de tanta qualidade, com tantas propostas chegando, né? O Zirkzee teve propostas, inclusive, para ficar pela Itália, ele chamou a atenção do Milan, da Juventus, mas partiu para a Premier League, foi jogar o futebol inglês pelo Manchester United. O Calafiori também, que, como você falou, se a Eurocopa da Itália foi terrível, o Calafiori foi um ponto positivo entre tanta coisa ruim que aconteceu com a Nazionale, né? Estar jogando pelo Arsenal também. Então, foi se desfazendo aos poucos, e isso é claro que impacta demais em uma equipe que tinha como base isso, né? Sobre as transferências, vamos comentar rapidamente, né? Chegou o Freuler, que tem bastante experiência dentro do futebol italiano, né? Jogou muito tempo pela Atalanta. O Pobega, que é um bom volante também. O Casali, que vem da Lazio. E um nome aqui que eu acho que pode chamar muita atenção é o Dalinga, ele que estava no Toulouse, foi um belo investimento do Bolonha nessa janela de transferências, custou 15 milhões de euros, é um nome que pode chamar atenção. Você comentou a questão ali do Salamakers, e teoricamente era para ele ficar no Milan, né? Mas veio aí a proposta da Roma para trocar o Tammy Abraham por ele, e o Milan gostou de reforçar os rivais, então acabou indo com fluxo, digamos assim, né? Foi uma coisa que fez muito essas transferências aí, né? Agora voltando para o Bolonha, a equipe sentir muito nesse começo de temporada, né? Um trabalho novo do Vincenzo italiano, comandou a Fiorentina durante 3 temporadas, 2 empates e uma derrota nesse comecinho de Série A. Difícil falar em expectativas, porque é tudo muito novo, treinador novo, novas peças, mas tem tempo, né? Por enquanto, vai ter mais uma rodada de Série A antes da estreia na Liga dos Campeões, então vai ter um tempinho aí para organizar a casinha. Eu acho que essas equipes, por exemplo, como a Atalanta, mais importante do que... Acho que repetir o que fez na temporada passada é muito difícil, né? Você precisa de uma combinação de fatores muito rara de acontecer nessas equipes sem tanto investimento financeiro. Mas eu acho que focar em tentar classificações para competições europeias com mais frequência é o mais importante para que essas equipes consigam aumentar a sua receita e que se tornem importantes e mais frequentes nessas competições, porque assim, com todo carinho, o Bolonha pegou, eu vou falar agorinha, mas pegou um caminho muito difícil e dentro do próprio campeonato italiano acho que vai ser muito difícil repetir isso. Queria só pontuar aqui sobre o Giovanni Fabian, um muito bom jogador, muito jovem. Eu confesso que vi muito pouco dele na temporada passada, mas o nome ficou na minha mente, fui procurar. Começou muito bem essa temporada também dentro do que dá para considerar bem, né? Do Bolonha nessas 3 primeiras partidas, mas um jovem de 21 anos acho que pode ter uma evolução muito grande aí, mais de 6 participações em gols na temporada passada. Não era um titular do Thiago Motta, mas muito utilizado. E o Orsolini, né? Assim, eu imaginei que talvez, pela ótima campanha da Atalanta, ele poderia sair dentro do próprio mercado italiano, né? Ser reforço de alguma outra equipe, mas não se manteve, assim, e tá desde 2018 no Bolonha, né? E já começou a temporada assim relativamente bem. Acho que ter mantido pelo menos o Orsolini, não ter perdido ele provavelmente para um rival de campeonato italiano, foi muito importante também. Mas o Bolonha, assim, não só considerando o próprio Bolonha, mas apesar de ter sido esfarelado, também pegou o pior caminho dos italianos. Se todos os outros deram sorte, o Bolonha assim, acordou com muito azar na última quinta-feira, porque a gente está falando talvez das 2 maiores torcidas, assim, fazendo a combinação entre qualidade técnica e torcida fora da Itália, porque Borussia Dortmund e Liverpool, assim, que bom que o Borussia não é lá, vai ser na Itália, mas o Liverpool é em Anfield, então muito complicado. Shakhtar e Benfica, Shakhtar em casa pode ser até mais acessível, Benfica fora, e assim, eu acho que o pior problema da Atalanta nem foi só os primeiros, mas os outros 4, né, do pote 3 e do pote 4, muito complicados. O Lille, beleza, em casa, mas uma equipe que veio dos playoffs, era treinada pelo Paulo Fonseca, né, um Sporting insuportável
do Rubem Amorim, assim, e lá em Portugal, acho que vai ser muito complicado. Um Mônaco que também não tá tão ruim assim, até venceu o torneio amistoso lá, o Juan Gamper contra o Barcelona por 3-0, retorna à Champions League, e foi um dos azarados que pegou o Aston Villa, né? O Bolonha no pote 4 conseguiu pegar do pote 4 o Aston Villa, e fora de casa ainda, vai ser lá no Villa Park. Então muito complicado o caminho do Bolonha. E a pergunta é a seguinte: será que existe alguma possibilidade de beliscar ali um playoffs? Eu acho muito complicado falar em expectativa porque é tudo muito novo. Se a gente já tivesse, por exemplo, uma questão da Inter, da própria Juventus, da Atalanta até, que já tem um trabalho de um pouco mais tempo, seria mais tranquilo de entender como que essa equipe vai se comportar daqui para frente. Mas é tudo muito novo, né? Acho cedo para especular. O começo não é dos melhores, caminho pior ainda para se enfrentar. Você tinha falado ali sobre o Orsolini, e eu acho que a situação dele é muito parecida com a do Bremer no Brasil, né? Que a gente reclama, poxa, o Bremer não tá na convocação do Dorival, mas na convocação do Spalletti a pergunta sempre será que o Orsolini não é italiano? Porque o Spalletti nunca lembra de chamar ele, e é um dos bons nomes que se teria para convocar para uma Nazionale, né? Sendo bem honesta, né, já que eu vou ter que palpitar de toda forma, eu não sei se passa para esses playoffs. Eu não sei, levando em conta todo o conjunto, né? Seja o caminho, seja as novidades, né? Seja tudo isso, eu não sei. Eu acho que não passa. Eu acho que o Vincenzo italiano, ele é muito bom em fazer muito com pouco, mas eu acho que precisa de tempo, né? Talvez se fosse ele que tivesse classificado o Bolonha para essa Champions, com um trabalho aí de 2, 3 temporadas, a gente poderia esperar um pouco mais, mas dessa forma eu acho muito complicado. E é isso, os 5 times italianos que vão disputar a Champions League nessa temporada estão devidamente analisados pela Giovana e por mim. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês concordam, se vocês discordam. Campo aberto para criticar o nosso Milan. Aqui a gente é bem democrático com a crítica. E agradeço a todos vocês que chegaram até o fim do vídeo. Gil, muitíssimo obrigado. Todas as redes sociais dela estão aqui embaixo, então façam a gentileza e o favor de seguir. Muito obrigado pela sua presença, realmente uma grande honra. Já disse para você pessoalmente, mas repito aqui em público, a minha admiração pelo seu trabalho, a minha admiração pelo seu conhecimento. E sair daqui, foi um vídeo, mas para mim uma aula também te escutar e aprender cada vez mais sobre o futebol italiano. Obrigada, Pedro, pela oportunidade de estar aqui, de falar sobre o futebol italiano. Te agradeço muito por esse espaço. Vou aproveitar para vender um pouquinho meu peixe na Cautiopédia. A gente está sempre falando sobre o futebol italiano, a enciclopédia do futebol italiano para os fãs brasileiros, né? Sempre tem análise, sempre tem vídeo por lá. Então, você que gosta pode acompanhar a gente por lá também. Estamos em todas as redes sociais falando muito sobre futebol italiano. É isso, gente. Não deixem de seguir a Cautiopédia também. Muito obrigado, até a próxima e tchau.